Existe alguma técnica para resolver melhor uma prova de concurso com redação? Vem comigo que eu te conto. Fala aí, que é o vídeo com mais um vídeo para você. Esse vídeo é sobre como resolver uma prova de concurso público com redação. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo por causa de alguns comentários que eu recebi nos meus vídeos recentemente. O último comentário, o comentário mais completo, foi o do Paulo Alves, onde ele expôs a técnica que ele vai usar para resolver a prova dele. E eu também recebi outros dois comentários, vou falar desses outros dois primeiro porque são menores, e depois vou fazer um comentário à resolução de prova que o Paulo propôs aqui. No primeiro comentário, me perguntaram se eu achava essencial você fazer um rascunho para redação. E fica aqui a minha primeira dica: faça sempre um rascunho para redação, porque inclusive nas versões finais da sua redação você vai ver alguma coisinha que você gostaria de ajustar. Isso é normal. Imagine só se você fizesse uma redação sem rascunho, de primeira, assim. Para você fazer isso sem que a perda do tempo te atrapalhe, a perda do tempo, porque na verdade é um investimento de tempo, você precisa resolver simulados para descobrir quanto tempo você demora para resolver a prova, mais quanto tempo você demora para fazer uma redação com o rascunho. Eu não recomendo nunca que a pessoa faça uma redação sem rascunho, porque é normal que você erre alguma coisa, tenha uma nova ideia no decorrer da prova, e se você já tiver usado a sua folha de redação e surgiu uma nova ideia, um viés melhor ali para abordar aquele tema, você vai ficar na mão, porque não vai ter como voltar atrás. Então faça sempre rascunho. Respondendo esse comentário, faça sempre rascunho. A segunda pergunta que fizeram sobre o tema foi quanto tempo eu demorava para fazer uma redação. Ela falou, eu sei que isso é subjetivo e tal, mas eu queria dar uma olhada. Provavelmente esse comentário vem de uma pessoa que ou nunca se cronometrou fazendo a redação, ou nunca fez um simulado com redação, que seria resolver uma prova com o mesmo tamanho ali, mesma quantidade de questões, e logo na sequência resolver uma redação. Bom, o meu tempo para redigir um texto de aproximadamente 30 linhas, desde ver o tema, elaborar o rascunho, depois fazer o texto final, é de mais ou menos 1 hora. Isso de acordo com os últimos simulados que eu fiz. Pode ter aumentado um pouquinho, porque tem tempo que eu não pratico o texto. Esse tempo não vai servir de base para você, o seu tempo vai ser diferente do meu, então eu recomendo muito fortemente que você faça um simulado com redação no mesmo dia e cronometre ali a quantidade de tempo certinha que você demora para fazer os dois. E eu recomendo que faça isso mais de uma vez, porque se você fizer isso com um tema que você domina, você vai fazer a redação mais rápida. Se você fizer com um tema mais difícil, você vai demorar mais. Então você precisa ter uma média ali para ir bem tranquilo para o dia da prova, sabendo exatamente o que você vai fazer, quanto tempo você vai ter para preencher seu cartão, sua prova, fazer sua redação, seu rascunho, etc. Agora vamos aqui para a técnica de resolução de prova do Paulo. Ele estruturou a técnica dele aqui em 3 passos. No caso, começar pelo rascunho da redação, não fazer a redação completa. Ele voltaria no rascunho no final. Acho isso bacana, porque você deixa ali as coisas trabalhando na cabeça. Tem até uma dica para dar nesse sentido. Segundo, na parte das questões de múltipla escolha, começar pelas questões que considero mais tranquilas. Show de bola também. Em tese, com maior domínio, como AFA, administração pública específica. E depois fazer questões de português, pois sempre tive um pouco de dificuldade e português costuma tomar muito meu tempo. Acho muito bacana começar pelas questões que você tem maior domínio. Faço isso, sempre apliquei, sempre deu certo. Terceiro, voltar para a redação, fazer uma releitura. Os professores me indicaram fazer isso, pois quando você volta à redação depois de um tempo, você tende a ver seus próprios erros com maior clareza. Com certeza, tá? Depois da releitura, corrigir os erros, botar a redação na folha no modo definitivo. Show de bola! Esse método aqui é bastante lógico, E ele dá muito certo. Agora, o que eu, no meu caso específico, faria aqui de diferente? E isso eu não estou falando para você fazer, é uma reflexão, porque cada um funciona de um jeito, então pode ser que esse método aqui funcione para ele, o meu funcione para mim, e um outro diferente funcione para você. Porém, eu quero dar ideias aí para você refletir e talvez mudar alguma coisinha, algum detalhe. Primeiro, eu não começo pela redação. A primeira coisa que eu olho na prova é o tema da redação, porque aí eu deixo a minha cabeça trabalhando em segundo plano. Sabe quando você vai no celular, bota alguma coisa para baixar, enquanto isso você está no WhatsApp, está no Facebook, enfim. Segundo plano, você viu o tema pela primeira vez, você vai fazer a prova já, deixar o seu cérebro trabalhando lá no fundo. Enquanto você estiver lendo as outras questões da prova, você vai estar pensando no tema da redação, mesmo inconscientemente. Por isso eu acho isso bacana de fazer. Eu já começo a prova pelas questões das matérias que eu domino, normalmente específica, a parte de legislação eu faço primeiro, porque aí depois eu fico mais tranquilo para resolver as demais questões.
E português, como ele falou aqui, eu realmente não começo por português. Sempre achei as provas de português bem cansativas, eu também não começo por português. Mas eu tenho uma dica para dar sobre português. Antes de fazer a parte final da redação, antes de transformar o rascunho em texto final, fazer a prova de português. Porque na prova de português você pode ver palavras que você achou que estava escrevendo certo, mas estava escrevendo errado. Você pode ter outras ideias ao longo da leitura do texto, né? O texto da prova ser um gatilho para você e tu ter uma ideia sobre o tema. Então eu acho muito bacana você fazer a prova de português, ou pelo menos ter feito a leitura da prova de português antes de avançar para a próxima parte da prova de redação, que é o texto final, né? Então eu faço assim, primeiro eu faço a leitura do tema da redação para deixar minha cabeça trabalhando em segundo plano. Isso comigo funciona demais. Depois eu ataco as questões que eu domino, as menos cansativas, específica, legislação. Gosto muito de resolver essa parte primeiro. Se a prova tiver raciocínio lógico, eu costumo fazer isso antes de português, porque eu não sei se isso me ajuda assim, na prática mesmo, mas eu tenho a impressão de que a minha interpretação de texto melhora depois de eu ter feito uma prova de raciocínio lógico. Vai entender. Então as dicas que eu tenho para você que vai resolver uma prova de concurso com redação são essas. Deixar a sua cabeça trabalhar em segundo plano, dar uma olhada no tema no começo da prova, mesmo que você não vá fazer a redação naquele momento. É uma boa, porque ao longo da prova você vai tendo ideias. Fazer sempre o rascunho da redação, para mim, é obrigatório, por causa desses motivos que eu falei no começo do vídeo. Resolver a prova de português antes de fazer a versão final da redação também é bom, por causa dessas ideias que eu dei aí. E agora você pode construir sua técnica com base nisso. Valeu? Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima. Fui!